meus amigos, minhas amigas, militantes de todo o Brasil, quero começar dando um abraço e agradecendo a todos vocês pela força e pelo entusiasmo, a cada um que veio do seu estado para essa convenção em Brasília. Vocês são a alma e a força do nosso partido. Quero cumprimentar nosso presidente, Aécio Neves. Quero cumprimentar nosso presidente, senador Aécio Neves, hoje reconduzido ao cargo e que vem dedicando grande parte do seu tempo, do seu trabalho, ao fortalecimento, ao engrandecimento do nosso partido. Cumprimentar e aqui homenagear ao nosso presidente Fernando Henrique. Como eu disse a ele no dia do seu aniversário, que faz pouco tempo, é o professor de quem fui aluno, o presidente de quem fui ministro, o estadista de quem sou amigo e o companheiro que me reintroduziu na política brasileira depois de 14 anos de exílio e o companheiro com quem fui fundador do nosso partido, do PSDB. Esta convenção... Eu vou dizer uma coisa, o PSDB vale bastante pelos quadros que tem, mas o PSDB vale também pelas pessoas que pode homenagear de boca cheia. Queria saudar os líderes, o Aloysio, é sempre meu líder, hoje não está de líder, mas é meu líder. Cássio Cunha Lima, nosso líder no Senado, Carlos Sampaio, na Câmara, os representantes ou presidentes de partido aqui presentes, meu amicíssimo Roberto Freire, meu amicíssimo Zé Agripino, a Cristiane Brasil, o Everaldo e todos os outros que aqui hoje comparecem como parte integrante da nossa frente e da nossa luta. Olha, o Brasil está atravessando a pior crise desde que eu me conheço por gente. Sinceramente, fazendo nenhum catastrofismo. Cabe a nós, forças políticas responsáveis, oferecer alternativas para sair dessa crise. E eu vou dizer, não vamos ter ilusão, vai ser uma missão muito difícil, pois o estrago feito no país pela era petista foi e é gigantesco. Hoje, nós nos defrontamos com desemprego elevado e crescente, queda do consumo, e o desemprego vai subir mais até o fim do ano, queda do consumo, queda da renda das famílias, e o desemprego vai a 9% até o final deste ano. Em maio, estava menos de 7%. Vocês imaginem como ele vai subir, como vai se acelerar. Mas ainda, não é apenas esses cortes, a queda dos investimentos no Brasil. O governo federal, eu não sei se todos têm presente, já cortou, Roberto, 36% dos investimentos públicos federais no que vai deste ano. É uma barbaridade. Ao mesmo tempo, o investimento privado já caiu mais de 10%, 15% sobre as expectativas negativas do governo Dilma. Não é brincadeira. Mas, acima de tudo, há uma deterioração dos serviços públicos. Saúde à frente, jogada para trás pelos cortes do governo federal, pela péssima gestão do Ministério da Saúde na era petista, que combina falta de prioridades, combina desmando, combina loteamento, combina corrupção e deixou a saúde na pior situação que nós temos memória, depois da grande reforma, depois de tudo aquilo que fizemos no governo do presidente Fernando Henrique. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, os governos petistas tiveram chance, eles tiveram, para enfrentar a situação brasileira, uma formidável, uma grande bonança externa no final da década passada. Olha, o governo Lula
teve 100 bilhões de dólares a mais só por conta da melhora de preços das nossas exportações. No governo Fernando Henrique, os nossos preços em relação ao exterior caíram 10%. No governo Lula, subiram 150%. Mas em vez de se aproveitarem dessa bonança para fortalecerem a nossa economia, torraram esses recursos em consumo, em desperdício, e abriram caminho para um desequilíbrio fiscal de grande tamanho. E a mistura de carga tributária irracional, de falta de investimentos em infraestrutura, com uma aloprada política de câmbio de juros, tiraram competitividade interna da nossa economia, tiraram a competitividade externa e deram um golpe violento, dramático, quase mortal na nossa indústria. Imaginem vocês que neste ano, 2015, o produto industrial vai ser 15% menor do que era em 2008. Nós andamos tanto para trás, olha, é incrível, um presidente que se dizia operário, trabalhou 10 anos na indústria, a ele coube dar um golpe quase mortal na nossa indústria e nos empregos que a indústria gera. Como eu dizia, nós fomos tão para trás que a participação da indústria hoje no PIB é da ordem de 12%. Voltamos a 1946. E uma economia sem indústria nos condena à semi-estagnação, a economia não cresce e a falta de bons empregos. A nossa agricultura tem tido um desempenho brilhante, competitiva, grande, poderosa, mas ela não tem condição de puxar o conjunto da economia. No mundo, os países em desenvolvimento que crescem de verdade têm indústria na sua liderança. E essa é uma grande preocupação e, no fundo, é a preocupação central dos brasileiros, com o emprego, a renda e as suas condições de vida. Esse é o futuro que mais angustia as pessoas. E sem a indústria nós não vamos ter, porque a indústria é onde tem pessoal qualificado, é onde há aumento de produtividade, nós não podemos dispensá-la, nós não somos um país desenvolvido. Aqueles que têm 5, 10 vezes mais a renda por habitante do Brasil. Agora, só vai haver crescimento consistente do emprego e da renda no Brasil se nós enfrentarmos o desafio da reindustrialização. Olha, eu quero dizer o seguinte, um grande item do nosso programa para o Brasil, o principal no que se refere à economia, tem que ser a reindustrialização do nosso país. Deve ser a nossa grande plataforma como partido. Mas eu disse, em discurso no Senado, bastante longo, muito aparteado, que esse processo de reindustrialização, de retomar o desenvolvimento, começa a curto, a médio prazo, por dinamizar 3 setores: as exportações, a infraestrutura, que é tão deficiente no Brasil, e a indústria do petróleo. A indústria do petróleo é uma coisa muito importante. O petróleo chegou a 15% do PIB no Brasil. Está hoje numa crise terrível, depois da megalomania e dos escândalos produzidos pela administração petista. Mas em vez de fazer isso, tudo que o governo fez não tem nada a ver com essas 3 prioridades. Fica preso em um acordo obsoleto do Mercosul, não investe em infraestrutura. Esse novo projeto de concessões já está fracassando de novo, porque eles não sabem fazer, e ao mesmo tempo demorou e ainda custa para atuar em relação à Petrobras. E ficou enrolado num programa de ajuste, que eu chamei de ajuste desajustado. Primeiro, porque é mal feito em si mesmo. Segundo, porque veio desligado, de fato, desligado de um programa de crescimento. E não há ajuste econômico que dê certo se não houver um mínimo de expectativas favoráveis sobre o futuro. Ficamos num ciclo vicioso, piorando tudo. Cresce o déficit, a inflação se mantém alta, o emprego cai. Entramos num ciclo vicioso infernal, que é aquele que o governo nos meteu. E, na verdade, eu quero dizer que a crise brasileira, infelizmente, ela não é só econômica. É uma crise política, é uma crise de valores. Nós precisaríamos, como nunca, de um governo capaz de governar, de dar exemplo de austeridade, exemplo de ética e de fazer o Brasil voltar a crescer. Mas nós temos hoje um governo fraco,
incapaz de reverter essa situação. É o mais fraco de que eu tenho memória em toda a minha vida. Nunca vi o Brasil com um governo tão fraco como este. Essa é que é a verdade. E olhem, muitas vezes se pergunta, e o Jango em 64? O Jango em 64 era de uma solidez granítica perto do governo Dilma. Ele pelo menos sabia escolher gente. Naufragou, o Brasil ficou com inflação alta, foi derrubado e tudo mais. Mas que vocês têm ideia, perto da Dilma, o Jango era um gigante na administração. O governo Dilma nunca soube antecipar problemas. Isso não vem agora do segundo mandato, não. Mas hoje não sabe nem o que está acontecendo. Uma coisa é ir atrás dos acontecimentos. O governo tem que ir à frente, ou junto, mas sempre foi atrás. Agora, o problema não é esse mais, é que hoje nem sabe o que está acontecendo no Brasil. E isso não é culpa do Congresso, não, mas da própria fraqueza do Executivo. Não é o Congresso que está atrapalhando o Brasil, é o governo que está atrapalhando o Brasil. Nem é culpa da oposição, que cumpre o seu papel elementar de fiscalizar e de cobrar. O que a oposição tem que fazer? Uma boa oposição é importante para o governo. Eu sempre defendi isso. Quando temos uma oposição boa, o Brasil deveria ser melhor governado. Só que aqui não adianta. Claro que às vezes há a tentação que nós precisamos afastar, eu vou dizer isso com clareza, de aprovar loucuras fiscais irreversíveis. Temos que evitar isso. Loucuras fiscais que vão comprometer não o governo Dilma. Algumas não comprometem hoje, mas compromete o futuro. Compromete bons governos que virão. Se Deus quiser, o Brasil vai ter melhores governos. Temos que cuidar de não colocar travas, pesos para os governos do futuro, mediante votações de hoje, que podem parecer agradáveis, isso e aquilo, mas que nem vão fazer mal para o governo de hoje, vão fazer mal para nós mesmos, para o Brasil mesmo. Agora, mas a oposição às vezes faz propostas que fariam bem à nossa economia, construtivas, a curto e a médio prazo, mas o governo não sabe aproveitar. Veja o caso do petróleo. Nós fizemos uma proposta em relação ao pré-sal que ajudaria a Petrobras, a produção de petróleo no Brasil, as expectativas e tudo mais. E o governo não aceitou. Quem não aceita, aliás, tem gente do governo que aceitou, da diretoria da Petrobras. Quem não aceita é a própria Dilma e o seu luminoso chefe da Casa Civil, imagine. Agora, sabe por quê? A característica definidora de um governo ruim é não querer melhorar. Isso é incrível. Quando é muito ruim, ele não quer melhorar. Um governo ruim se intoxica com a própria mediocridade. Um governo ruim vicia-se na mediocridade. Isso é o que nós estamos vendo acontecer. Mas olha, quero acrescentar uma coisa a mais. Bem mais do que o Congresso ou do que a oposição, o fator de maior perturbação do governo Dilma hoje é o seu próprio partido. É o PT, é a principal força que hoje desestabiliza o governo. Vamos ter isso claro, pelo significado que tem. E o PT, constrangido por escândalos, pela ruindade do seu desempenho no Executivo e pelos evidentes retrocessos sociais no Brasil, vai se transformando da principal força de sustentação do governo no grande vetor do seu enfraquecimento. Nós temos que ter isso presente, inclusive para a discussão que se faz Brasil afora. Mas eu falei da economia, me deixem agora brevemente falar do sistema político. Olha, a única reforma política, de fato, cravada no nosso programa, a única que ficou no programa, eu tive a oportunidade, na época, de ser, junto com o presidente Fernando Henrique, então senador, o relator do programa, nós fizemos a redação final. A única reforma política cravada no programa é o parlamentarismo. Esse é o sistema do executivo forte. É incrível isso. É o sistema do executivo forte. Sabe por quê? Porque o governo tem maioria no Congresso. Ele é formado a partir dessa maioria que aprova um programa de governo. Se essa maioria tirar o apoio, o governo cai. Então é alto o preço de uma votação irresponsável. E aí vai ter que se formar outro. Ou seja, a maioria tende a ficar do lado do governo. Sempre com base, é incrível isso, em programas definidos.
Porque aí define, olha, nós vamos votar nesse período isso e aquilo. Não tem aquela coisa da novidade, da surpresa, né, do susto, do choque, da fuga, né, em relação a propostas malucas e tudo mais. Agora, há, no fundo, no parlamentarismo, uma relação de cooperação entre os dois poderes, o executivo e o legislativo. Já o presidencialismo é o sistema do antagonismo entre eles. Executivo forte, Congresso fraco. Congresso forte, Executivo fraco. Isso não serve ao Brasil. E no parlamentarismo, quando o governo vai mal, ele é trocado. Dá uma perturbação de 2, 3 meses. Não tem traumas. No presidencialismo, como nós experimentamos no Brasil, o processo é sempre traumático. Paralisa o Brasil, paralisa o país, paralisa a economia, joga o Brasil para o atraso. Mas olha, eu não estou abordando o tema do parlamentarismo como divagação. Eu quero, isto sim, fazer uma proposta ao partido, de que nós abramos um debate sobre a implantação do parlamentarismo no Brasil. Não como fórmula de emergência, entende? Não é uma fórmula de emergência para ser aplicada, implantada numa madrugada da crise. Não, como foi no passado, em 1961. Não, é a partir das eleições de 2018. Daqui até lá, nós procuraríamos a melhor maneira de preparar o sistema. As reformas políticas que diminuam, por exemplo, o número de partidos. O Alckmin, o Aécio, o Aloysio estão sempre insistindo numa coisa que eles têm razão. Nós temos 30 partidos no Brasil. 35, sei lá, é uma loucura. Então nós teríamos que preparar o Brasil para isso. Preparar o novo sistema. Seja por meio de um projeto bem feito, seja por intermédio de uma ampla negociação política, que é o que o Brasil precisa também. Esse governo que está aí, nem negociar politicamente sabe. E eu queria encerrar aqui a propósito desse tema, do entendimento. Eu escrevi bastante criticando as antileis do governo petista, que é até divertido, não para uma convenção, mas é divertido. A primeira delas, que a Dilma adora, é o seguinte: a menor distância entre 2 pontos não é uma linha reta. Ela é pré-euclidiana. Tem um teorema de Euclides, milênios atrás, que dizia que a menor distância entre 2 pontos é uma linha reta. Vocês não concordam? Muito bem. A Dilma se rebelou contra isso. Para ela, a menor distância entre 2 pontos é uma espiral, uma curva torta. Volta, vai, faz, isso e aquilo. São divertidas essas antileis. Agora, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu ouvi uma reformulação dessa lei, do Euclides, de um senador carioca, foi colega do Fernando Henrique, o Nelson Carneiro. Nelson Carneiro era um sábio. Lembra do Nelson? Foi seu colega no Senado. O Nelson dizia o seguinte: ô Serra, ele me disse uma vez, por causa da Constituição, porque eu sou profundamente cartesiano, escravo dessa ideia, de que a menor distância de 2 pontos é uma reta. Ele me disse o seguinte: olha, em política, às vezes, a menor distância entre 2 pontos não é uma linha reta, é o entendimento político. O entendimento, às vezes, cumpre o papel do teorema. E é por esse entendimento, meu caro Aécio, Fernando Henrique, Geraldo, Pirillo, Beto Richa, todos os companheiros aqui e companheiras, é por esse entendimento que nós temos que trabalhar. Trabalhar muito para fazer um grande sistema de forças que permita recolocar o Brasil na trajetória da democracia, do desenvolvimento e da justiça social. Vamos, portanto, para a batalha com o diagnóstico correto, com as propostas corretas e com o entendimento político necessário. Amplo, eu insisto, isso é uma arte para poder ter forças e cumprir esse papel que o povo brasileiro espera de nós. Meu muito obrigado a todos vocês. Um beijo no coração de todas as mulheres e um abraço fraternal para todos os homens. Muito obrigado. Vamos aplaudir mais uma vez e mais forte o grande senador José Serra.